Bom, Suelen, agora que você mora sozinha, durante a semana, você pode fazer o que você quiser, né? Agora você tem realmente liberdade. Será? O que é liberdade, então? Bom, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen, é um prazer ter você aqui. Bom, vamos lá. Eu sempre escuto isso das pessoas de agora você tem liberdade, agora você pode fazer o que você quiser. E eu realmente acho que as pessoas têm uma noção errada do que significa ter liberdade. E por que eu acho isso? Porque as pessoas, elas encaram liberdade como você não precisar ou não ter limites, você realmente poder fazer tudo que você quiser, a hora que você quiser, como se aquilo não tivesse consequência. Eu realmente vejo liberdade como você ter um limite. Por exemplo, uma pessoa que ela tem liberdade de ir dormir a hora que ela quiser, de virar à noite. E ela não precisa, tá? Vamos deixar claro, ela não precisa. Mas ela está exercendo a liberdade dela de fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. E ela tá virando à noite, jogando, estudando, sei lá, fazendo o quê? Porque ela tem liberdade de fazer aquilo, certo? Ok. Só que no outro dia, essa tal liberdade que ela diz ter vai trazer consequências. Por exemplo, eu gosto de acordar cedo, fazer meu devocional, fazer a minha leitura e depois vou pra faculdade, faço tudo que eu preciso fazer. Se eu viro a noite acordada, é óbvio, gente, assim, falando de quem fez isso esses dias, né? Tipo assim, estudando para as provas. Não faça isso mais, juro. Tipo assim, vou tentar pelo menos não fazer isso nunca mais esse semestre. Pelo menos porque sem condições. Você não consegue depois raciocinar direito. Você não consegue fazer a leitura que você gostaria de fazer. Você não consegue ser uma pessoa completamente sociável, igual você seria no dia a dia se tivesse dormido bem. Você não consegue fazer as coisas da mesma forma que você faria se tivesse descansado. Então, essa tal liberdade, ela te tira a liberdade de fazer outras coisas. Então, quando você exerce essa liberdade, que nada mais é do que uma escolha, você vai colher os frutos, as consequências dessa escolha. E ela vem cedo ou tarde. Então, quando você escolhe por alguma coisa, se você escolher mal, você vai colher coisas ruins. Se você escolher bem, você vai colher coisas boas. Então, se eu tenho liberdade de dormir a hora que eu quiser, eu vou tentar dormir o mais cedo possível. Por quê? Porque se eu sei que eu funciono bem dormindo 8 horas por dia, eu tenho um horário limite, onde eu tenho que ir dormir naquele horário para conseguir dormir 8 horas por dia e acordar naquele horário. Para quê? Para eu ter uma noite bem dormida, para no outro dia eu funcionar muito bem, para no outro dia eu conseguir fazer o meu devocional, eu conseguir fazer minha leitura, eu conseguir ser produtivo, ser melhor. Porque essa tal liberdade que você está exercendo, ela pode tanto ser algo bom para você, a ponto de você olhar e falar, nossa, eu estou fazendo escolhas boas para minha vida, eu estou usando a minha liberdade de escolha, escolhendo bem, fazendo com que eu consiga melhorar todo dia. E mesmo quando eu olho e falo assim, nossa, eu não dei conta de fazer tudo que eu ia fazer, ainda assim, eu fiz uma escolha tão assertiva, né, de, por exemplo, de dormir bem, que apesar de eu não ter atingido tudo que eu queria atingir naquele dia, eu ainda assim consegui me sentir satisfeito com o que eu fiz, com as coisas que eu tinha, com a vida que eu estou construindo, porque ela não vai ser perfeita, boa, maravilhosa todos os dias. Hoje, pra mim, por exemplo, foi um dia que, meu Deus do céu, parece que nada encaixava, nada tava certo, nada tava... Enfim, sabe aquele dia que você não funciona? Eu tava me sentindo assim hoje, mas ainda assim, quando eu olhei pra minha volta, eu falei, não, ok, eu consegui dar conta disso, eu consegui fazer isso, eu posso me sentir satisfeita, não acomodada, não achar que isso aqui é normal, mas eu posso
ficar feliz por ter feito o que eu fiz hoje, por mais que não tenha sido tudo o que eu esperava. Dá pra ser melhor nos próximos dias, dá pra ser melhor na próxima sexta-feira, dá pra fazer diferente amanhã. Mas a liberdade que eu exerci hoje não me tirou algo que era importante. Vou explicar isso. Eu sempre escuto na faculdade, quando eu tava na escola, as pessoas falando pra mim assim: ai, mas você é da igreja, a igreja te proíbe de fazer várias coisas, você não pode fazer nada, você não tem liberdade pra fazer o que você quiser, e... nananana. Tá. Primeiro, eu ainda posso fazer o que eu quiser. Eu tenho a liberdade de escolher fazer o que eu quiser. Mas por que eu não faço o que eu quero? Porque, e não é que eu quero, tem uma diferença aí também. Eu acho que as pessoas, elas não entendem isso. Tipo, aquilo que você está fazendo, que você quer pra sua vida, as escolhas que você tem feito pra exercer essa tal liberdade não são as mesmas coisas que eu vou escolher. Porque os meus princípios, eles estão definidos e provavelmente não são os mesmos que os seus. Agora, eu entendo, e eu confesso que eu demorei um pouco pra entender isso, principalmente na adolescência, que o evangelho, o que tá aqui nessa... Vou até pegar minha Bíblia. Linda, gente. Veja a hora dela, tá toda preenchida. Toda pintadinha. Mas, enfim. As coisas que estão aqui dentro, as leis, os estatutos e... eu acho que é isso. Aqui tem as leis, tem os estatutos, tem os princípios que eu devo seguir e tem as limitações. E o que tem aqui me dá liberdade, no sentido de eu posso escolher fazer exatamente o oposto do que tá aqui. Eu posso escolher viver o completo oposto do que tá escrito aqui. Mas quando eu escolho isso, eu perco algumas coisas. E é claro que quando eu escolho viver pelos princípios disso aqui, eu também vou perder algumas coisas. Exemplo, eu escuto muito adolescente que fala assim: ai, mas você é crente, você não pode ficar com ninguém. Você é crente, você não pode fazer certas coisas. Você é crente, você não pode ir em tal festa. Você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Gente, mas o fato de eu ser crente, primeiro, me traz uma liberdade que outra pessoa que não tem Jesus, que não é crente, não tem. Se você não é crente, não sai desse vídeo ainda. Você pode ficar, você ainda vai conseguir aproveitar desse vídeo. O fato de eu ser crente me dá uma certeza que eu sei que eu tenho. E ser crente não, ser cristã me dá uma certeza que é: eu vou ter vida eterna e eu vou encontrar com o meu Senhor e Salvador. E o fato de eu ter a liberdade de viver isso, de poder alcançar isso a partir da graça, o fato de eu ter a liberdade de poder adorar a Ele, de poder estar com Ele todos os dias, faz com que eu diga não para outras coisas. Porque Ele disse: você precisa ser santo. Santo significa separado. Então, se eu preciso ser separada como cristã para que eu tenha a liberdade de viver tudo isso, eu preciso dizer não para algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não tenho liberdade ou que eu não possa fazer aquilo. Significa que a partir do momento que eu decido viver o oposto do que está aqui, eu perco todas as bênçãos, todos os milagres, todas as promessas do que está aqui. E é claro que tem aquelas pessoas que se arrependem no último segundo do segundo tempo, dos 45 do segundo tempo, e ela se arrepende, e ela pede perdão, e ela vai morar no céu. Então eu não tenho como dizer que se você vai ou não morar no céu com Deus. Mas eu te digo hoje, enquanto você tá aqui, enquanto você tem a oportunidade de viver isso, não abra mão de viver por isso aqui. Porque eu posso fazer o contrário. Eu posso ficar por aí, eu posso fazer qualquer outra coisa, mas se eu fizer isso, eu vou perder o Espírito Santo. Eu vou perder a liberdade de fazer certas coisas que eu não vou conseguir recuperar. No aniversário dos meus primos, o meu pai foi dar um conselho pro meu primo que tava fazendo 15 anos. E aí meu pai disse assim pra ele:
não acelere o tempo. Não acelere os processos. Agora você tem 15 anos. Não tente fazer coisas que um jovem de 18 anos deveria estar fazendo. Faça aquilo que você precisa fazer com 15 anos. Se dedique ao estudo, se dedique às responsabilidades que você tem dentro da sua casa com os seus pais. Se dedique a continuar sendo um bom filho. Se dedique a continuar crescendo. Não tente fazer coisas que você faria com 18 anos, com 20 anos. Você tem 15 anos. Faça coisas que uma pessoa, um adolescente de 15 anos tem que fazer. E aí, pra muitas pessoas, né, tipo assim, eu tenho 15 anos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar com geral, eu tenho que aproveitar enquanto eu sou jovem. Não, você tem 15 anos. O que uma pessoa com 15 anos deveria estar fazendo? Ela deveria estar estudando, deveria estar se aperfeiçoando, deveria estar aprendendo. Aprende um instrumento, aprende alguma coisa. Uma pessoa com 15 anos, que é cristão, deveria estar buscando isso aqui, ó. Lê isso daqui inteiro, de Gênesis e Apocalipse. Devia estar se dedicando à obra do Senhor, porque você é novo, você tem força, você tem fôlego de vida. Você tá no auge da sua idade, você devia estar realmente buscando mais. Quando você for jovem, você tem que estar o quê? Você tem que estar buscando ter um emprego, você tem que estar buscando uma faculdade, você tem que estar buscando fazer ainda melhores escolhas, porque logo, logo ali, batendo na sua porta, você vai ter a sua família, então você precisa estar se preparando para quando chegar o momento de você ter a sua família. Você precisa estar mais ainda dedicado ao evangelho, mais ainda dedicado à obra de Deus. Você precisa estar buscando ser útil. Eu não vou nem dizer, tipo, exercendo um ministério, porque às vezes as pessoas não sabem qual ministério elas deveriam exercer. Eu sou uma das pessoas que um dia olhou e falou assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Se é pra pregar, se é pra cantar, se é... não sei. Que eu seja útil. Que eu seja útil pro Senhor. Que o Senhor possa fazer algo através de mim. Não sabe qual é o seu propósito? Peça para ser útil e se prepare, vai lendo a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você não lê a Bíblia porque você vai ser um ministro da palavra. Você lê a Bíblia porque você quer ouvir a voz de Deus. Então, aproveite essa liberdade que você tem para fazer coisas que convém para você fazer. E às vezes é muito difícil porque a gente olha para os lados e parece que todo mundo tem tanta liberdade de fazer o que quiser. A pessoa, ela passa o dia, tipo, passa o final de semana na casa dos amigos, passa o final de semana nas festas e parece que essa pessoa, ela tá tão feliz, ela tá vivendo a vida tão loucamente, ela tem tanta liberdade de fazer o que ela quiser. E pra quem tem pai e mãe cristão, né, cristão de verdade, os pais olham assim e falam assim, não vai não. Não vai naquela festa, não vai ficar enfiado na casa de amigo, tem que fazer algum trabalho, vai fazer aqui em casa, tem que fazer alguma coisa, faz na escola, faz na faculdade. Gente, eu escutei tanto isso dos meus pais e hoje eu dou tanto graças a Deus por eles terem sido rígidos nesse sentido de falar, não vai. Não é assim que funciona. Você precisa ser assim, assim, assim. Você precisa usar deste tempo para fazer isso, isso e isso. Você é nova, você tem força, vigor, vai aprender, vai estudar, vai correr atrás de outras coisas. Você precisa estar focada. Então, às vezes a gente acha que as pessoas, elas têm liberdade demais, que elas são felizes demais, mas às vezes não são. Quantas vezes eu olhei para os meus amigos, eles estavam assim, indo em festas, saíam no final de semana todo mundo junto para ir em algum lugar que eu não podia ir, porque a minha liberdade, né, a liberdade que eu exercia, a escolha que eu exercia, falava, não, você tem um limite, e ali você não pode ir. E eu olhava e falava assim, mas eles são tão mais felizes do que eu, eles podem fazer tantas outras coisas. E aí chegava durante a semana, e aí contavam como foi legal, como foi, né, como as coisas foram divertidas e tal. E logo em seguida, alguém sempre chegava pra mim e falava assim, nossa, eu tô tão triste. E eu olhava e falava, ué, mas essa pessoa não tava feliz? Essa pessoa não tava na festa nesse final de semana? Essa pessoa... Não. É momentâneo. Então essa liberdade que você exerce
ela pode te trazer felicidade, sim. Uma felicidade momentânea. E ela pode ter consequências que são pro resto da sua vida. Qual é a consequência de você fazer escolhas boas agora para que você realmente seja uma pessoa melhor? E isso para você que não é cristão também. Você pode estar construindo uma vida onde você vai chegar em determinados lugares. Mas enfim, tenha cuidado com essas escolhas. Todas as escolhas que você tem consequências, e algumas consequências são para vida toda. Então, tenha o cuidado de escolher bem os amigos, de escolher bem os lugares, de tomar decisões assertivas. Porque por mais que você olhe e fale assim, mas eu não sou cristão, eu não sou crente, eu não tenho determinados limites que vocês têm, tudo bem. Mas tem que ser assertivo, né? Quando você for escolher por alguém, por exemplo, para passar a sua vida, tome cuidado, tenha atenção de quem você está escolhendo. Se observe. Observe se as escolhas que você tem te feito bem, se tem feito você crescer, se tem feito você se sentir satisfeito com quem você está construindo, com quem você olha no espelho. Quando ninguém está olhando, comece a tomar decisões melhores. Reveja as decisões que você está tomando. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar. Manda pra alguém que você pensou durante o vídeo que você estava assistindo. Alguém com quem você quer compartilhar excelente pensamento. E manda aqui embaixo o que vocês pensam sobre liberdade. Vocês acreditam que liberdade segue um limite? Ou seja, você tem um certo limite do que você aceita ou não, do que você escolhe ou não fazer, para que você realmente tenha liberdade e que essas consequências do que você escolheu sejam realmente consequências boas ou não. Enfim, coloquem aqui o que vocês pensam sobre isso. Liberdade tá ligado com limites? Não tá ligado com limites? Realmente quem tem liberdade faz tudo e qualquer coisa? Não faz? Enfim, coloca aqui, deixa eu tentar entender o seu ponto de vista também. Porque assim a gente aprende juntos e de repente a gente sai ainda melhor do que quando a gente chegou nesse vídeo aqui. Um beijo, tchau!